Então, sou o professor Ronaldo Carvalho. Estamos vendo aqui o curso de mecânica. Dentro do curso de mecânica, a parte de centroides e baricentros. Vamos ver agora como se calcula os centroides e baricentros para as figuras compostas. Se tivermos uma figura qualquer aqui, ó, uma figura dessa forma. Como que eu acho o centro de gravidade dessa figura aí? A gente vai ter que dividir essa figura em várias outras. Então eu tenho que seguir um passo a passo para definir o centro de gravidade dessas figuras compostas. A gente começa por onde, ó? Primeiro, como sempre, a gente vai definir os dois eixos cartesianos. Tá? Então vamos definir em relação a essa figura aqui, os dois eixos cartesianos, x e y. Daí a segunda parte eu vou dividir a minha figura em figuras conhecidas. Dividir a figura em figuras com centroides conhecidos. Então vou dividir em retângulos, triângulos, em figuras que eu conheça os centroides. Então vamos fazer aqui assim, por exemplo, ó. Vamos fazer uma figura 1 aqui. Uma figura 2 aqui em cima, uma figura 3 aqui embaixo e uma figura 4 aqui. Tá? Ficamos com 3 triângulos e um retângulo aí na nossa figura. E eu tenho que conhecer dessas figuras qual que é a posição dos centroides de cada uma delas em relação aos meus eixos x e y. Tá bem? Então eu tenho que conhecer quais são as áreas dessas figuras e as coordenadas dos centroides. Daí então eu vou pegar e vou construir uma tabela. Essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer a nossa tabelinha dos centroides. Tabela que diz o seguinte, ó. Nas linhas, eu vou definir as minhas figuras. Então, se eu tenho lá 4 figuras, eu vou colocar aqui 4 linhas. Cada linha para uma figura. Tá? Daí aqui nas colunas o que que vai? Na primeira coluna vai a área de cada figura. Então aqui eu coloco a área da figura 1, da figura 2, da 3, da 4. E aqui embaixo eu vou colocar o somatório de todas as áreas da minha figura toda. Aqui, na segunda coluna, eu vou colocar a posição do centro de gravidade de cada figura em relação ao eixo x. O x da figura 1, da figura 2, da figura 3, da figura 4. E na próxima coluna, eu coloco a posição do centro de gravidade em relação ao eixo y. Tá? Da figura 1, da 2, da 3 e da 4. Daí aqui na próxima coluna, eu vou fazer uma multiplicação. Vou multiplicar a área pela distância x. Então, vou colocar a área vezes x da figura 1, da 2, da 3 e da 4. E na próxima coluna, vou colocar a área vezes o y. E aqui embaixo dessas colunas de multiplicação,
eu vou colocar o somatório. Então, o somatório da área vezes o x e o somatório da área vezes o y. Tá? Daí, então, eu vou fazer o cálculo do centro de gravidade, o x barra e o y barra da minha figura. O x barra, eu vou pegar esse somatório aqui da área vezes o x e vou dividir pelo somatório da área. E o y barra a mesma coisa. Pegar o somatório da área vezes o y e dividir pelo somatório da área. Assim eu encontro onde está a posição do x barra e do y barra da minha figura total, da minha figura composta. Tá bem? Então é só construir a nossa tabelinha aqui que eu consigo encontrar fácil a posição do x barra e do y barra.